Eu sonhava com o convento, mas acabei no altar de um mafioso. Ele jurou nunca mais amar, mas a vida o obrigou a quebrar o próprio juramento. Esta é uma história de poder, pecado e paixão proibida. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente de onde você está assistindo, sua cidade, seu país, seu esconderijo no mundo das sombras. Agora, prepare-se, porque vou contar a história de Ana Clara e Guilherme Dias, o homem que perdeu o amor e encontrou a redenção nos olhos de quem ele nunca quis amar. Eu me lembro do dia em que tudo mudou. Era uma manhã de domingo, daquelas que o sol entra pela janela do quarto e ilumina o crucifixo na parede. Eu tinha acabado de completar 20 anos e meu único desejo era vestir o hábito das noviças, servir a Deus e deixar para trás o mundo violento em que nasci. Sim, eu sou Ana Clara Martins, filha do capitão da família Martins, uma das organizações mais poderosas do submundo, mas eu nunca quis fazer parte disso. Enquanto meus irmãos aprendiam a negociar territórios e meu pai comandava impérios nas sombras, eu passava horas na capela, rezando por um futuro diferente. Minha vida era feita de rosários, flores do jardim e silêncios. Eu acreditava que Deus tinha outros planos para mim, longe do sangue que corria nas veias da minha família. Minha irmã mais velha, Helena, era diferente. Ela aceitou seu destino com elegância que eu nunca tive. Aos 23 anos, foi prometida em casamento a Guilherme Dias, o temido capo da família Dias. Um acordo entre famílias, uma aliança selada com um anel de noivado e contratos assinados com sangue invisível. Helena parecia tranquila com tudo isso. Ela sempre foi forte, corajosa, enquanto eu era apenas a menina que preferia rezar a enfrentar o mundo. Mas então, Helena morreu. 2 semanas antes do casamento, encontraram o corpo dela no jardim da nossa mansão. Disseram que foi um acidente, uma queda fatal nas escadas de pedra. Mas eu vi o medo nos olhos dos serviçais, ouvi os sussurros nos corredores escuros da casa. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam que havia algo profundamente errado naquela morte. O silêncio pesado que tomou conta da mansão era mais eloquente que qualquer palavra. 3 dias após o funeral, meu pai me chamou ao escritório. Lembro do cheiro de charuto e couro velho quando entrei naquele cômodo escuro, cheio de estantes de livros que ninguém nunca lia. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno, com aquele olhar duro que eu conhecia tão bem. Ao lado dele, minha mãe, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, mas em silêncio. Sempre em silêncio. As mulheres da nossa família aprenderam cedo que o silêncio é a melhor forma de sobrevivência. Meu pai não perdeu tempo com delicadezas. Me disse que o acordo com a família Dias não podia ser quebrado, que uma aliança daquelas era maior que qualquer um de nós, maior que a morte de Helena, maior que meus sonhos de convento. Ele me disse que eu seria a substituta da minha irmã, que em 2 semanas eu me casaria com Guilherme Dias, que não havia escolha, não havia escape, não havia misericórdia naquele mundo. Eu implorei. Caí de joelhos naquele tapete persa importado e chorei como nunca tinha chorado na vida. Falei do convento, da minha vocação, dos planos que tinha feito com a Madre Superiora. Falei dos votos que queria fazer, da vida simples que desejava. Meu pai apenas acenou com a cabeça, apagou o charuto lentamente e disse que Deus entenderia que algumas batalhas a gente não escolhe. Minha mãe desviou o olhar para a janela. Naquele momento entendi com clareza dolorosa que minha vida nunca tinha sido minha. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão nebuloso. Costureiras invadiam meu quarto com tecidos brancos e rendas que pareciam correntes disfarçadas. Cada ajuste no vestido de noiva era como uma sentença sendo executada lentamente. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Aquela garota de olhos assustados, vestida de branco imaculado, não era eu. Era um fantasma, uma boneca de porcelana sendo preparada para um espetáculo macabro. Tentei saber mais sobre Guilherme Dias. Perguntei discretamente aos serviçais, aos meus irmãos, a qualquer um que pudesse me dar informações sobre o homem com quem eu seria obrigada a passar o resto da vida. O que descobri me encheu de pavor absoluto. Guilherme era conhecido como o capo mais impiedoso da cidade. Diziam que ele tinha o coração de pedra, que já tinha sido casado antes, que sua primeira esposa, Isabela, havia morrido em circunstâncias misteriosas 3 anos atrás. Alguns sussurravam que ele mesmo a tinha matado por ciúme. Outros diziam que ela se suicidou por não suportar viver ao lado de um monstro. O dia do casamento chegou como uma tempestade inevitável. A igreja estava cheia de convidados em trajes elegantes, mas o silêncio era sepulcral. Flores brancas por todo lado, lírios e rosas, como se fosse um funeral disfarçado de celebração. Quando comecei a caminhar pelo corredor central, senti as pernas tremerem tanto que achei que cairia.
Cada passo era uma luta contra o instinto de correr, de fugir, de gritar que aquilo tudo era profundamente errado. E então eu o vi pela primeira vez. Guilherme Dias estava de pé no altar, vestindo um terno preto impecável que parecia feito para ele. Ele era alto, ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados para trás. Mas o que me marcou foram os olhos. Olhos escuros como a noite, profundos, completamente vazios. Ele me olhou quando me aproximei e não vi nada ali dentro. Nenhuma emoção, nenhum interesse, nenhuma centelha de humanidade. Era como olhar direto para um abismo sem fundo. A cerimônia foi rápida e mecânica. O padre falou palavras bonitas sobre amor e compromisso que soavam como piada cruel naquela situação. Quando Guilherme colocou a aliança de ouro no meu dedo, suas mãos eram frias como gelo. Quando me beijou para selar o casamento, foi um toque completamente mecânico, protocolar, sem qualquer vida. Naquele momento exato, entendi que para ele eu não passava de mais uma obrigação, mais um item sendo riscado de uma lista interminável de deveres do cargo. A recepção foi ainda mais tensa que a cerimônia. Homens de terno escuro conversavam em cantos estratégicos, fazendo negócios enquanto fingiam celebrar nossa união. Mulheres cobertas de joias caras me olhavam com pena mal disfarçada ou curiosidade mórbida. Eu sorria mecanicamente, agradecia os cumprimentos vazios e hipócritas, e contava os minutos para aquele pesadelo acabar de uma vez. Guilherme mal falou comigo durante toda a festa interminável. Ele cumprimentava convidados importantes, apertava mãos firmes, selava acordos com olhares, mas eu era apenas a decoração silenciosa ao lado dele. Quando finalmente chegamos à mansão Dias, senti o peso da realidade cair sobre mim como uma lápide de mármore. A casa era enorme, de arquitetura gótica, absolutamente intimidadora. Paredes altíssimas, janelas escuras com vidros grossos, um jardim imenso que mais parecia um cemitério bem cuidado. Tudo ali respirava morte, segredos antigos e solidão. Guilherme me levou até um quarto no segundo andar e disse friamente que aquele seria meu espaço. Ele apontou para a porta ao lado e informou com indiferença que aquele era o quarto dele. 2 quartos separados por uma parede. Ele deixou claro, sem rodeios, que nosso casamento seria apenas um acordo no papel, nada mais que isso. Nos primeiros dias naquela mansão, mal nos vimos. Guilherme saía muito cedo, antes do amanhecer, e voltava tarde da noite, às vezes só de madrugada. Eu vagava pela casa enorme como um fantasma perdido, explorando corredores vazios e intermináveis, salas empoeiradas que pareciam não ser usadas há anos. A equipe de serviçais era surpreendentemente pequena e extremamente discreta. Eles me tratavam com respeito formal, mas havia uma distância calculada, como se tivessem medo de se aproximar demais da nova senhora da casa. Aos poucos, comecei a perceber os retratos. Eles estavam espalhados por toda parte, em cada cômodo que eu entrava. Uma mulher lindíssima, de cabelos loiros ondulados e olhos claros penetrantes, sorrindo em fotografias emolduradas com ouro. Isabela, a primeira esposa de Guilherme. Sua presença fantasmagórica dominava aquela casa como se ela ainda vivesse ali. Uma noite, criei coragem e ousei perguntar a uma das empregadas mais velhas sobre Isabela. Dona Rosa era uma senhora de cabelos completamente grisalhos que trabalhava para a família Dias há mais de 30 anos. Ela hesitou visivelmente, olhou nervosa para os lados como se tivesse medo mortal de ser ouvida por alguém, e então sussurrou baixinho que a senhora Isabela era uma mulher muito doce, mas profundamente infeliz. Dona Rosa me contou que o senhor Guilherme amava Isabela com intensidade quase doentia, mas que o amor deles foi lentamente destruído pelas sombras terríveis daquele mundo de violência. Ela me disse, com lágrimas nos olhos envelhecidos, que Isabela foi encontrada morta no próprio quarto, com um frasco de remédios completamente vazio na mão delicada. Suicídio, concluíram oficialmente. Mas Dona Rosa balançou a cabeça com tristeza e disse que existiam outras versões, sussurradas apenas entre os poucos que conheciam os segredos mais sombrios da família. Passei semanas inteiras naquela rotina absolutamente sufocante. Acordava sozinha, tomava café da manhã sozinha na sala de jantar enorme, lia livros velhos da biblioteca, rezava na pequena capela abandonada dos fundos, caminhava sem rumo pelo jardim melancólico e dormia sozinha. Guilherme era uma presença constantemente ausente. Quando nos cruzávamos pelos corredores, ele apenas acenava brevemente com a cabeça ou murmurava um cumprimento gelado antes de desaparecer. Eu era completamente invisível para ele, e parte de mim agradecia sinceramente por isso. Mas outra parte, uma parte pequena que eu não queria de forma alguma admitir, sentia uma curiosidade estranha e perigosa por aquele homem.
O que se escondia por trás daquela máscara impenetrável de gelo? O que tinha acontecido com ele para transformá-lo em alguém tão distante, tão assustadoramente vazio? Comecei a observá-lo discretamente. Notava pequenos detalhes que passariam despercebidos para outros. A forma como ele segurava o copo de uísque com força excessiva. O jeito como olhava para o nada por longos minutos. As noites em que eu ouvia passos pesados no corredor, caminhando sem parar de um lado para outro. Tudo mudou numa noite específica de tempestade violenta. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Os trovões sacudiam as janelas antigas com força, e a chuva batia impiedosamente no telhado de telhas. Decidi descer até a biblioteca para pegar algum livro que pudesse me distrair. Quando passei pelo corredor escuro do primeiro andar, vi uma luz fraca saindo do escritório de Guilherme. A porta de madeira maciça estava entreaberta, coisa rara. Hesitei por longos segundos, mas a curiosidade foi infinitamente mais forte que a prudência. Me aproximei em completo silêncio e olhei cuidadosamente pela fresta estreita da porta. O que vi me deixou paralisada. Guilherme estava sentado atrás da enorme mesa de mogno, uma garrafa de uísque já pela metade ao lado dele, o rosto completamente enterrado nas mãos grandes. Pela primeira vez desde que o conheci, vi algo além do vazio absoluto. Vi dor verdadeira. Vi cansaço profundo. Vi um homem completamente quebrado, fingindo desesperadamente ser forte. Ele segurava uma fotografia antiga de Isabela, entre os dedos trêmulos, e havia lágrimas genuínas escorrendo silenciosamente pelo rosto marcado dele. Aquela cena inesperada me partiu o coração de uma forma que não esperava. Naquele momento, percebi com clareza que Guilherme não era o monstro que todos pintavam. Era um homem irremediavelmente destruído pela perda, aprisionado sem escapatória em um mundo cruel que não perdoava fraquezas de nenhum tipo. Sem pensar nas consequências, empurrei a porta pesada. Ela rangeu alto na dobradiça enferrujada. Guilherme levantou a cabeça com violência, enxugou o rosto rapidamente com raiva e vergonha e me olhou com aqueles olhos escuros agora carregados de fúria, misturada com humilhação. Me perguntou rispidamente o que diabos eu estava fazendo ali àquela hora. Respondi com voz trêmula que não conseguia dormir por causa da tempestade e que tinha visto a luz acesa. Menti sobre ter visto as lágrimas. Houve um silêncio extremamente pesado entre nós, preenchido apenas pelo som da chuva torrencial. Então, para minha enorme surpresa, ele não me mandou embora com brutalidade. Apenas apontou cansado para a cadeira de couro na frente da mesa e disse com voz rouca que eu podia sentar ali se realmente quisesse ficar. Sentei devagar, sem saber exatamente o que fazer ou dizer. Ficamos em silêncio absoluto por longos minutos que pareciam eternos, apenas o som hipnótico da chuva e dos trovões distantes preenchendo o espaço tenso. Então ele falou. Pela primeira vez desde o casamento forçado, Guilherme falou comigo de verdade, sem máscaras. Disse que não queria ter se casado de novo, que tinha jurado para si mesmo nunca mais deixar alguém entrar em sua vida depois de Isabela, que tinha aceitado o acordo apenas porque sua posição de capo exigia estabilidade aparente. Disse que eu não merecia absolutamente nada daquilo, que eu era jovem demais, pura demais, inocente demais para aquele mundo completamente podre. Disse que me via como uma prisioneira injusta e que se sentia genuinamente culpado por isso. Eu o ouvi em completo silêncio, sem interromper uma única vez. Quando ele finalmente terminou de falar, respirei fundo e disse que entendia perfeitamente. Que eu também não queria estar ali de forma alguma, que tinha tido meus próprios sonhos violentamente destruídos. Mas disse também que não adiantava absolutamente nada nos odiarmos mutuamente, que estávamos presos naquela situação horrível juntos, quiséssemos ou não, e que talvez pudéssemos ao menos tentar não sermos inimigos declarados. Guilherme me olhou com surpresa genuína estampada no rosto, como se ninguém nunca tivesse ousado falar com ele daquela forma direta. Então, pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo remotamente parecido com um sorriso nos lábios dele, fraco, quase imperceptível, mas definitivamente estava ali. A partir daquela noite de tempestade, algo fundamental mudou entre nós. Guilherme começou a jantar comigo regularmente. No início, eram refeições completamente silenciosas, desconfortáveis, cheias de tensão. Mas aos poucos, devagar, pequenas conversas genuínas começaram a surgir naturalmente. Ele me perguntava sobre minha infância protegida, sobre meus sonhos ingênuos com o convento. Eu perguntava cautelosamente sobre o trabalho dele, sobre como era carregar o peso massacrante de uma família inteira nas costas. Descobri gradualmente que por trás da fachada impenetrável de gelo havia um homem surpreendentemente inteligente, extremamente observador, carregado de responsabilidades imensas que ele nunca pediu para ter. Guilherme não escolheu aquela vida. Nasceu nela, foi moldado por ela, aprisionado por ela.
assim como eu. Uma tarde ensolarada, ele me encontrou na pequena capela abandonada nos fundos da propriedade. Sim, havia uma capela minúscula ali, completamente abandonada e coberta de poeira. Eu tinha começado a limpá-la sozinha, a deixá-la bonita novamente, a trazer flores frescas do jardim. Era meu refúgio secreto, meu pedacinho de paz naquele mundo de violência. Guilherme entrou em silêncio respeitoso e me observou por longos minutos, arrumando as flores brancas no altar de pedra. Ele disse suavemente que Isabela também gostava muito daquela capela, que ela costumava passar horas inteiras ali rezando, buscando consolo. Pela primeira vez desde que o conheci, ele falou sobre Isabela sem dor dilacerante no rosto, apenas com nostalgia suave e melancólica. Contou que se conheceram muito jovens, que ela era filha única de um aliado importante, que o casamento deles começou como mais um arranjo político, mas surpreendentemente virou amor verdadeiro e profundo. Contou que Isabela não suportou psicologicamente a violência brutal daquele mundo, que aos poucos foi se apagando como uma vela, até que um dia simplesmente decidiu que não queria mais viver naquele inferno. Percebi claramente que Guilherme carregava uma culpa monstruosa. Ele se culpava terrivelmente por não ter conseguido salvar Isabela, por não ter percebido a tempo o quanto ela estava sofrendo em silêncio. Sem pensar muito, coloquei minha mão pequena sobre a dele, grande e calejada. Disse com sinceridade que não era culpa dele, que às vezes a dor profunda das pessoas é completamente invisível, até para quem ama com intensidade. Guilherme apertou minha mão com força inesperada, e naquele momento específico, senti uma conexão real. Algo que ia além da obrigação, além do acordo forçado, além das circunstâncias. Senti humanidade genuína fluindo entre nós. As semanas seguintes foram completamente diferentes das anteriores. Guilherme passou a me incluir conscientemente em partes significativas de sua rotina diária. Me levava para caminhar longamente pelo jardim imenso. Me mostrava livros raros e valiosos de sua coleção particular. Me contava histórias fascinantes sobre a família Dias, sobre como seu avô implacável construiu aquele império do nada, sobre o preço altíssimo que cada geração sucessiva pagou por esse poder manchado de sangue. Eu ouvia tudo absolutamente fascinada e assustada ao mesmo tempo. Comecei a entender profundamente que aquele mundo não era simplesmente preto e branco. Havia nuances complexas, havia escolhas impossíveis, havia sobrevivência a qualquer custo. Numa noite específica, ele chegou em casa gravemente ferido. Havia sangue fresco manchando a camisa branca cara, um corte profundo e feio no braço musculoso. Ele tentou desesperadamente esconder, subir direto para o quarto sem ser visto, mas eu o interceptei no corredor. Corri até ele alarmada e insisti firmemente em cuidar do ferimento. Ele resistiu no início por orgulho, mas acabou cedendo diante da minha insistência. Levei-o até o banheiro grande, limpei o corte profundo com água e antisséptico. Fiz os curativos adequados com as mãos tremendo visivelmente. Perguntei assustada o que tinha acontecido. Ele disse casualmente que foi apenas um desentendimento menor com uma família rival. Nada realmente demais. Mas vi claramente nos olhos dele que tinha sido algo extremamente grave. Enquanto eu terminava cuidadosamente o curativo, nossos olhos se encontraram de verdade pela primeira vez. Havia algo completamente diferente no ar. Uma tensão elétrica que não era apenas medo ou desconforto. Era algo infinitamente mais profundo, mais intenso, mais perigoso. Guilherme levantou a mão grande devagar e tocou meu rosto delicadamente, como se tivesse medo genuíno de me assustar ou machucar. Eu deveria ter me afastado imediatamente. Deveria ter lembrado que aquilo era errado, que eu não podia de forma alguma me permitir sentir nada por ele. Mas não me afastei. Fiquei ali, completamente congelada, sentindo meu coração bater absolutamente descompassado no peito. Ele se aproximou lentamente e me beijou. Não foi nada como aquele beijo frio e protocolar no altar da igreja. Foi real, intenso, carregado de absolutamente tudo que tínhamos segurado durante longos meses. Por um momento eterno, me entreguei completamente àquele beijo, esquecendo o mundo. Mas então a realidade cruel bateu como um tapa violento na cara. Eu me afastei bruscamente, assustada profundamente comigo mesma, com o que estava sentindo, com o que estava fazendo. Guilherme também pareceu genuinamente chocado com o próprio comportamento. Ele pediu desculpas imediatas, disse que não devia ter feito aquilo de jeito nenhum, que eu merecia infinitamente mais que um homem completamente quebrado como ele. Saí correndo desesperadamente daquele banheiro, tranquei a porta pesada do meu quarto com violência e chorei até adormecer de exaustão. Nos dias tensos seguintes, nos evitamos deliberadamente. A tensão voltou com força, mas agora era fundamentalmente diferente. Não era mais indiferença gelada.
Era consciência aguda. Consciência dolorosa de que algo profundo estava mudando entre nós, de que estávamos cruzando linhas extremamente perigosas que não deveriam jamais ser cruzadas. Eu tentava desesperadamente rezar, pedia insistentemente a Deus que tirasse aqueles pensamentos pecaminosos da minha cabeça confusa. Mas a imagem vívida do beijo, a sensação inesquecível dos lábios dele nos meus, simplesmente não saía da minha mente de forma alguma. Então tudo explodiu violentamente ao nosso redor. Uma guerra brutal entre famílias rivais, conflitos antigos e sangrentos voltando à tona com força total, traições sendo descobertas, alianças sendo quebradas. A mansão virou um campo de batalha invisível, mas letal. Guilherme mal dormia mais, sempre em reuniões intermináveis, sempre planejando estratégias, sempre defendendo territórios. Eu via claramente o peso aumentando exponencialmente nos ombros largos dele. Via o cansaço profundo se acumulando no rosto marcado. Queria ajudar de alguma forma, mas não sabia como. Me sentia completamente impotente naquela guerra que não entendia. Numa madrugada aterrorizante, homens armados e mascarados invadiram brutalmente a mansão. Ouvi os gritos apavorantes, os tiros ensurdecedores, o caos absoluto tomando conta. Guilherme apareceu no meu quarto como uma tempestade. Me pegou no colo sem cerimônia e me escondeu rapidamente num compartimento secreto perfeitamente disfarçado, atrás da biblioteca enorme. Ele disse com voz firme para eu ficar completamente quieta e imóvel, não importasse absolutamente o que acontecesse lá fora. Depois fechou a porta pesada do esconderijo e desapareceu. Fiquei ali, no escuro claustrofóbico, tremendo incontrolavelmente, rezando desesperadamente para que ele voltasse vivo, implorando a Deus que o protegesse. Horas intermináveis depois, quando tudo finalmente ficou assustadoramente silencioso, a porta do compartimento se abriu violentamente. Era Guilherme, completamente coberto de sangue de outras pessoas, mas miraculosamente vivo. Ele me tirou de lá com cuidado e me abraçou com força desesperada. Naquele abraço apertado, desabei completamente. Chorei convulsivamente de medo acumulado, de alívio imenso, de tudo. E percebi com clareza cristalina que tinha me apaixonado irremediavelmente por ele. Por aquele homem simultaneamente violento e surpreendentemente gentil, assustadoramente frio e intensamente apaixonado, completamente quebrado e ainda assim forte. Eu tinha me apaixonado perdidamente pelo meu algoz, pelo meu protetor inesperado, pelo meu destino inevitável. Guilherme sentiu a mudança. Afastou delicadamente meu rosto, olhou profundamente nos meus olhos molhados e viu claramente o que eu não queria de forma alguma admitir em voz alta. Viu o amor proibido refletido ali. E então disse as palavras que mudaram absolutamente tudo para sempre. Disse que também sentia exatamente o mesmo. Que tentou desesperadamente resistir, tentou manter distância segura, mas que eu tinha invadido completamente as paredes altíssimas que ele construiu ao redor do coração. Que eu era luz brilhante num mundo eternamente sombrio. Que me amar era simultaneamente sua redenção e sua maldição. Nos beijamos de novo naquela madrugada. Mas dessa vez não houve fuga covarde. Houve entrega total. Houve verdade nua. Houve o início definitivo de algo que não deveria existir, mas que era absolutamente inevitável. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional brutal. Guilherme lutava bravamente em duas frentes simultâneas, na guerra sangrenta contra os rivais implacáveis e na guerra interna contra sua própria culpa massacrante. Ele sentia profundamente que estava traindo a memória sagrada de Isabela, que não merecia de forma alguma ser feliz de novo depois de tê-la perdido. Eu lutava contra meus próprios demônios pessoais, questionando constantemente se era certo amar alguém que vivia mergulhado no sangue e na violência diária. Mas o amor simplesmente não pede permissão educada. Ele apenas acontece com força avassaladora. E o nosso estava acontecendo com intensidade absolutamente devastadora. A guerra externa escalou perigosamente. Guilherme tomou decisões extremamente difíceis, sacrificou alianças antigas, protegeu território com unhas e dentes, e me protegeu acima de absolutamente tudo mais. Ele se tornou completamente obcecado em garantir minha segurança, chegando a afastar permanentemente inimigos e até aliados que considerava potenciais ameaças à minha vida. Até que aconteceu o pior cenário possível. Eu fui sequestrada brutalmente. Numa tarde aparentemente normal, quando voltava de uma visita rápida à igreja com Dona Rosa me acompanhando, homens mascarados e armados nos cercaram violentamente. Dona Rosa foi deixada assustada na rua, mas eu fui levada à força. Acordei horas depois num galpão escuro e fedorento, amarrada firmemente a uma cadeira de metal. Um homem que se apresentou calmamente como Dom Salvatore
líder temido de uma família rival poderosa, disse friamente que eu era simplesmente a mensagem. Que Guilherme precisava entender definitivamente que ninguém era intocável naquele mundo. Que o império dele acabaria em breve. Fiquei presa naquele galpão por 3 dias intermináveis. 3 dias absolutamente aterrorizantes de medo constante, fome, sede, incerteza total. Mas surpreendentemente não apanhei, não fui fisicamente machucada. Salvatore disse com certa elegância que não tinha prazer nenhum em machucar mulheres completamente inocentes, que aquilo era apenas negócio frio. No terceiro dia interminável, explosões ensurdecedoras, gritos apavorantes, tiroteio intenso, e então Guilherme estava milagrosamente ali, como uma tempestade humana implacável, destruindo sistemática e brutalmente tudo e absolutamente todos no caminho até mim. Ele me soltou com mãos trêmulas, me abraçou com desespero absoluto, verificou obsessivamente cada centímetro do meu corpo procurando ferimentos. Perguntou 1000 vezes seguidas se eu estava realmente bem. E então, na frente de todos os seus homens armados, ele chorou abertamente. Chorou de alívio imenso, de medo residual, de amor transbordante. Voltamos finalmente para casa e algo mudou definitivamente nele. Guilherme tomou uma decisão radical, que chocou absolutamente todos. Disse claramente que ia desfazer o império completamente, que ia passar o comando total para pessoas extremamente confiáveis e desaparecer comigo para sempre, que queria viver uma vida diferente, longe das sombras eternas. Os conselheiros da família ficaram horrorizados. Disseram que ele estava cometendo o maior erro da vida, que estava jogando fora gerações de poder conquistado com sangue. Mas Guilherme foi irredutível. Disse que tinha passado a vida inteira servindo aquele império maldito, que tinha perdido Isabela para aquela escuridão e que não perderia a mim também, que tinha encontrado uma segunda chance e não ia desperdiçá-la. Nos meses seguintes, assistimos tudo ser desmontado cuidadosamente. Territórios foram redistribuídos, acordos foram renegociados, alianças foram transferidas. Guilherme trabalhou incansavelmente para garantir que ninguém sairia prejudicado, que a transição seria suave. Ele queria sair daquele mundo, mas não queria deixar caos para trás. Durante esse período, nos aproximamos ainda mais. As barreiras finais caíram completamente. Guilherme me contou absolutamente tudo sobre sua vida. Sobre como foi forçado a assumir o comando aos 22 anos quando o pai foi assassinado. Sobre as escolhas impossíveis que teve que fazer. Sobre as noites em que pensou em desistir de tudo. Sobre como Isabela foi sua âncora por anos, até que a própria âncora afundou. Eu também me abri completamente com ele. Contei sobre a infância solitária, sobre como me sentia diferente dos meus irmãos, sobre o medo constante que sentia daquele mundo violento, sobre como tinha certeza de que morreria infeliz naquele casamento arranjado, sobre como ele me surpreendeu, sobre como descobri que por trás do monstro havia um homem digno de amor. Uma noite, Guilherme me levou até a capela que eu tinha restaurado. Havia velas acesas por toda a parte, flores frescas no altar. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos e disse que queria se casar comigo de novo, mas dessa vez de verdade, por escolha, por amor. Disse que queria me dar a chance de dizer sim livremente, sem coerção, sem medo. Eu chorei. Chorei porque finalmente tinha a escolha que me foi negada. Chorei porque o homem que eu tinha aprendido a amar estava me oferecendo liberdade. Chorei porque minha resposta era óbvia. Disse sim. 1000 vezes sim. Nos casamos novamente naquela mesma capela pequena, apenas nós dois e Dona Rosa como testemunha. Sem pompa, sem convidados políticos, sem acordos de poder. Apenas 2 corações finalmente livres se unindo por vontade própria. Guilherme chorou durante os votos. Eu também. Foram lágrimas de libertação, de recomeço, de esperança. 2 semanas depois, desaparecemos. Guilherme tinha comprado uma casa pequena numa cidade litorânea tranquila, longe de tudo e de todos. Ninguém sabia nosso paradeiro, nem mesmo a família. Começamos uma vida completamente nova, simples, anônima. Ele passou a trabalhar consertando barcos no porto. Eu abri um pequeno ateliê de flores e artesanato. Éramos apenas Guilherme e Ana, um casal comum vivendo uma vida comum. E era perfeito. Era tudo que eu sempre quis e nunca soube que ele também desejava. As manhãs eram minhas favoritas. Acordávamos com o som das ondas. Tomávamos café na varanda de frente para o mar. Planejávamos o dia. Guilherme sorria mais, ria mais. Os pesadelos sobre Isabela diminuíram gradualmente. Ele ainda carregava a culpa. Provavelmente sempre carregaria, mas aprendeu a conviver com ela, a honrar a memória dela vivendo plenamente. Eu também mudei profundamente.
A menina assustada que sonhava apenas com o convento descobriu que havia outras formas de servir, outras formas de encontrar paz. Descobri que o amor verdadeiro também é uma forma de oração, de fé, de milagre. Um ano depois, descobri que estava grávida. Quando contei para Guilherme, ele ficou paralisado por longos minutos. Depois me abraçou com tanta força que achei que quebraria. Ele chorou de alegria, de medo, de gratidão. Disse que nunca imaginou ter essa chance de novo, que tinha certeza de que morreria sozinho e amargurado. Nosso filho nasceu numa manhã de primavera. Um menino saudável de olhos escuros como o pai e sorriso suave como eu. Guilherme o segurou com tanto cuidado, como se estivesse segurando o mundo inteiro nas mãos. Sussurrou promessas de proteção, de amor, de uma vida melhor. Demos o nome de Miguel a ele. Miguel, que significa quem é como Deus, um nome de esperança, de recomeço, de redenção. Às vezes, eu olhava para Guilherme brincando com Miguel na praia e mal acreditava que aquele era o mesmo homem frio que conheci no altar. O amor tinha transformado completamente ambos. Ele não era mais o capo temido. Eu não era mais a menina prisioneira. Éramos apenas nós, uma família construída sobre ruínas, mas florescendo lindamente. Claro que o passado nunca desaparece completamente. Havia momentos em que Guilherme ficava tenso, olhando por cima do ombro. Momentos em que eu tinha pesadelos sobre o sequestro. Mas enfrentávamos juntos, sempre juntos. Dona Rosa nos visitava ocasionalmente. Ela era a única ligação que mantínhamos com a vida antiga. Trazia notícias de que a família Dias estava estável, que os acordos estavam sendo respeitados, que ninguém estava procurando por Guilherme. Ela segurava Miguel no colo e dizia que aquele bebê era a prova de que milagres existem, que amor vence ódio, que sempre há esperança. Anos se passaram. Miguel cresceu forte e feliz, sem conhecer nada sobre o passado sombrio dos pais. Para ele, o pai era apenas o homem que consertava barcos e contava histórias engraçadas. A mãe era quem fazia as flores mais bonitas da cidade e cantava canções de ninar. Numa noite, quando Miguel já dormia, Guilherme e eu ficamos sentados na varanda observando o mar sob a lua cheia. Ele segurou minha mão e disse que era grato. Grato pelo destino cruel que nos juntou. Grato pela coragem que encontramos. Grato pela vida que construímos. Eu encostei a cabeça no ombro dele e disse que também era grata. Grata por ter sido forçada a me casar com ele, porque aquele casamento forçado se transformou no maior amor da minha vida. Grata por ele ter escolhido me amar de volta, por ter escolhido a vida sobre a morte, a luz sobre a escuridão. Guilherme me beijou suavemente e sussurrou que me amava mais que tudo, que eu tinha salvado a vida dele de forma que eu nem imaginava, que eu era sua redenção, sua paz, sua razão de ter sobrevivido a tudo. Olhando para trás agora, percebo que minha vida não foi nada do que planejei. Não me tornei noviça. Não vivi no convento. Não passei meus dias em orações silenciosas e isolamento seguro. Mas encontrei algo infinitamente maior. Encontrei amor onde só havia obrigação. Encontrei parceiro onde só havia estranho. Encontrei lar onde só havia prisão. Guilherme nunca voltou a ser o capo temido. Aquele homem morreu no dia em que ele decidiu me salvar do sequestro. O que nasceu no lugar foi alguém melhor, mais humano, mais completo. Ele ainda carrega cicatrizes, ainda tem pesadelos ocasionais, ainda olha para trás às vezes, mas escolhe olhar para frente sempre que pode. Eu não sou mais a menina assustada que chorou no escritório do pai implorando por liberdade. Aprendi que liberdade não é ausência de laços, mas escolher os laços certos. Aprendi que força não é nunca ter medo, mas enfrentar o medo mesmo assim. Aprendi que fé não mora apenas em igrejas, mas em cada escolha de amor sobre ódio. Nossa história não é um conto de fadas perfeito. Tem sangue, tem dor, tem perdas. Isabela ainda é uma presença suave em nossas vidas, não como fantasma, mas como lembrança respeitada. Helena, minha irmã, também. As pessoas que perdemos moldaram quem nos tornamos, mas acima de tudo, nossa história é sobre segundas chances, sobre como mesmo nos lugares mais escuros pode nascer luz, sobre como amor verdadeiro não é o que nos é imposto, mas o que escolhemos construir dia após dia. Dizem que algumas pessoas passam pela vida inteira sem encontrar seu verdadeiro par. Eu encontrei o meu nas circunstâncias mais improváveis. Encontrei nos olhos vazios de um homem quebrado que aprendeu a sorrir de novo. Encontrei nas mãos manchadas de sangue que aprenderam a segurar flores com delicadeza. E ele encontrou em mim, não uma substituta para o amor perdido, mas um novo amor completamente diferente. Encontrou razão para escolher viver, em vez de apenas sobreviver. Encontrou paz em meio ao caos que sempre foi sua vida. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que teria feito se estivesse no lugar de Ana Clara.
Teria fugido? Teria ficado? Teria dado uma chance ao amor impossível? Até a próxima história, onde o amor e o perigo se encontram outra vez, onde as sombras dançam com a luz, onde corações quebrados aprendem a bater de novo.